vestibulando, olá vestibulanda, vamos para mais uma resolução da questão do Enem de 2012, uma questão de hidrostática, questão número 77 do primeiro dia, caderno azul da prova de física, né? Vamos começar. Questão 77 diz o seguinte: um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está aferindo corretamente a massa dos produtos. Ao chegar em casa, resolve conferir se a balança estava descalibrada. Para isso, utiliza um recipiente provido de uma escala volumétrica, contendo 1 litro de água. Ele coloca uma porção de legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a água atinge a marca de 1,5 litros. E também que a porção não fica totalmente submersa, com 1/3 de seu volume fora da água. Para concluir o teste, o consumidor, com a ajuda da internet, verifica que a densidade dos legumes em questão é a metade da densidade da água, onde ρ igual a 1 grama por centímetro cúbico. No supermercado, a balança registrou a massa da porção de legumes igual a 0,5 kg, meio quilograma. Considerando que o método adotado tenha boa precisão, o consumidor concluiu que a balança estava descalibrada e deveria ter registrado a massa da porção de legumes igual a... Vamos lá. Qual é o tema, qual é o assunto-chave dessa questão? Relação massa, volume e densidade. Depois eu vou comentar rapidamente com relação a um princípio, que é o princípio de Arquimedes, que teoricamente daria para resolver esse exercício muito rapidamente e não teria resposta. Tá? Eu vou comentar o que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Foi dado que os legumes deslocaram um volume de 0,5 litros. O volume fora da água corresponde a 1/3 do volume total. Logo, o volume submerso é de 2/3. Tá? Como assim? Que volume é esse? É o volume submerso, ou seja, equivale a esse volume de 0,5 da água que subiu, certo? Então eu tinha um recipiente de 1 litro de água, coloquei legumes lá dentro. O volume submerso é o volume responsável por fazer a água atingir o nível 1 litro para o nível 1,5 litro, certo? Então o volume de água, né, o volume deslocado de água é de meio litro, certo? Então esse volume é de 2/3. Assim podemos montar a seguinte relação: 2/3 do volume desconhecido do volume de legumes igual a 0,5 litros, que é a quantidade de água que foi deslocada. Fazendo essas continhas, vamos obter que o volume dos legumes é de 750 ml, ou 0,75 litros. Devemos lembrar como que a gente converte unidades. Por quê? Porque nós estamos trabalhando em litros e a densidade da água foi dada como sendo 1 grama por centímetro cúbico. Então devemos lembrar que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Assim vamos mudar a unidade de medida da densidade. Daí uma sugestão que eu dou é a seguinte: escreve ali densidade da água, preferi chamar de Dzinho no lugar de Rho, igual a 1 grama por centímetro cúbico. Eu vou trocar 1 grama, ou grama, a unidade de grama, para quilograma. Só que eu sei que 1 quilograma são 1000 gramas. Para manter esse número inalterado, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 3. Ou seja, eu tenho aqui, estou dividindo por 1000 e o K significa 1000. Então é como se eu estivesse pegando o número 1000 e dividindo por 1000. Então, não estou alterando. Em outras palavras, estou dizendo que 1 milésimo de quilograma equivale a 1 grama, certo? Isso é o que eu fiz no numerador da unidade. Então vamos para o denominador. Denominador, a única coisa que eu fiz é colocar um parênteses, porque o centímetro está elevado ao cubo. Eu jogo 10 a menos 3 para a esquerda e escrevo que 1 centi, a centésima parte de 1 metro, né? 1 centímetro, igual a 10 a menos 1 decímetro. Deci quer dizer a 10ª parte de 1 metro, certo? 10 a menos 1 decímetro equivale a 1 centímetro. Como esse número está elevado ao cubo, eu vou fazer a distributiva aqui, né? O 3 cai
elevando ao cubo o 10 a menos 1 e o decímetro. Então isso nos dá 10 a menos 3 decímetro cúbico. O 10 a menos 3 pode se juntar com outro 10 a menos 3 aqui, né? O 10 a menos 3 de cima corta com o 10 a menos 3 de baixo. Isso nos dá que a densidade da água é 1 kg por decímetro cúbico, ou 1 kg por litro, porque a gente sabe que 1 litro é 1 decímetro cúbico. Bom, como a densidade dos legumes é a metade da densidade da água, a gente sabe que a densidade dos legumes é 0,5 kg por litro. Lembrando que densidade é massa por volume, temos, né? Densidade dos legumes é igual a massa dos legumes pelo volume dos legumes. Estando todo mundo no mesmo sistema de unidades, trabalhando a massa em quilograma, o volume em litros e a densidade em quilogramas por litros, podemos substituir os dados agora nessa equação. Densidade é igual a 0,5 igual a massa dividido pelo volume. O volume a gente já calculou. Fazendo as continhas, temos que a massa é de 0,375 quilogramas, certo? Bom, um comentário a respeito desta questão. Vamos voltar lá no começo, no enunciado da questão. Ele fala que ao colocar os legumes, observa-se que a água atinge a marca de 1,5 litros, ou seja, desloca 0,5 litros de água. Por Arquimedes, a gente sabe que o peso do líquido deslocado é igual ao peso do objeto que está flutuando. Se os legumes estivessem flutuando na água, de cara, o peso dos legumes deveria ser o peso do volume de água deslocado, peso de meio litro de água. Como meio litro de água tem uma massa de 500 gramas, a massa dos legumes deveria ser de 500 gramas e a balança deveria estar certa. Entretanto, se você jogar os legumes na água e empurrar, ele não diz que os legumes não estão sendo empurrados, se eu empurrar o legume, além do volume deslocado normalmente pelo peso dos legumes, vou ter mais um volume de água deslocado, ou seja, a questão ela não está errada, tá? Mas ela poderia nos levar a acreditar que para resolvê-lo deveríamos utilizar empuxo. É isso e até o próximo vídeo.